2005 foi o ano em que chegou aos cinemas o filme Quarteto Fantástico, dirigido por Tim Story, com a missão de entregar o primeiro filme da maior família da Marvel. Porque essa merda aqui realmente nunca aconteceu. Ainda bem. Mas hoje eu estou aqui para trazer para vocês mais uma edição do novo quadro do canal, que se chama Reviewzada, onde eu vou trazer histórias de filmes e no final avaliar este filme, dando notas para ele por tópicos. Todos os filmes terão tópicos padrões, que serão direção, roteiro, atuações, protagonistas, personagens secundários, visual e trilha sonora. E também terão os tópicos bônus, que vão mudar de acordo com o gênero do filme que eu falar. Como por exemplo, o filme de hoje é Quarteto Fantástico, um filme do subgênero de herói. Então os tópicos bônus serão vilão e cenas de ação. Então eu vou passar por toda a história do filme com vocês e no final vou fazer uma reviewzada, dando uma nota de 0 a 10 para cada tópico desses que eu acabei de falar com vocês. Então, sem mais enrolação, faça o S de Spencer na área, ou o R de reviewzada, e vamos começar a reviewzada de Quarteto Fantástico. O filme começa com os amigos Reed Richards e Ben Grimm indo até o grande milionário Victor Von Doom para tentar convencer o Victor a botar grana e investir no projeto que o Reed quer realizar. Eu só não entendi o que o Ben veio fazer aqui, porque ajudar o Reed que não foi. O Reed foi todo preparado, arrumadão, de terno, levou uma apresentação 3D para ilustrar o projeto pro Victor. E o Ben tava lá com uma roupa de mendigo, ficou só de longe observando o Reed fazer tudo e ainda fazia comentários atacando o milionário que eles queriam convencer a investir o dinheiro dele pra eles. Eu não suporto esse cara. Boa, Ben. Parabéns. É assim que você ajuda o seu amigo, ô vacilão? Esse Ben aqui é um entusiasta daquele ditado: se não for ajudar, atrapalhe. O importante é participar. E apesar do Ben, o Reed consegue fechar negócio com Victor Von Doom. E em alguns dias, eles estarão no espaço para estudar tempestades cósmicas bem de perto. Porém, o Reed descobre que quem estará encarregada de organizar todo esse projeto é a Sue Storm, sua ex-namorada e atual namorada do Victor Von Doom. Olha que clima gostoso que vai ser esse projeto. E uma coisa que eu queria comentar com vocês sobre esse filme é que ele tem piadinhas, trocadilhos, nível Batman e Robin. Olha o barulho que faz quando eu falo Batman e Robin. Eita, aí, de novo. Esse filme aí é tipo o Voldemort. Nunca deve ser citado o nome dele. Tá maluco, eu odeio esse filme. Mas o filme de hoje é Quarteto Fantástico. Então, como eu estava dizendo, esse filme aqui do Quarteto tem trocadilhos nível Batman... nível aquele filme lá. Eles ficam fazendo várias piadinhas e trocadilhos ao longo do filme. Logo nessa cena inicial já tem esse trocadilho aí, ó. O velho Reed sempre se esticando para alcançar as estrelas com o peso do mundo nas costas. Entenderam? O Reed tá sempre se esticando. Pois é. É daí pra pior. Mas enfim, a Susan Storm diz que o piloto encarregado por esse projeto é o Johnny Storm, o seu irmão, o que deixa o Ben muito irritado, porque ele já trabalhou antes com o Johnny e já sabe do histórico que ele tem de fazer merda no trabalho. Então o Ben se recusa a participar desse projeto com o Johnny e na cena seguinte ele tá lá se arrumando pra ir junto com todo mundo. Como ele foi convencido? Bem pulso firme esse Ben aí. Então todos eles vão até a estação espacial do Victor Von Doom, junto com o próprio Victor, se preparam para começar o projeto, porém um imprevisto acontece, e a nuvem cósmica acertará a estação espacial deles em 9 minutos. Eles tentam se proteger do impacto, mas falham e são todos acertados pela tempestade cósmica, o que gera uma cena bem feia com efeitos especiais muito exagerados. Eles sendo acertados pela tempestade é uma parada muito feia de ver, meu pai. E logo depois que eles são acertados, o filme corta e eles já estão na Terra. E aí já vem uma das melhores cenas desse filme, que é o Ben acordando e o Johnny dizendo a ele que a notícia não é boa. Ele disse que conseguiram os melhores cirurgiões do mundo, mas nenhum deles conseguiu consertar a cara do Ben. Então o Ben, muito assustado, pega o espelho,
vai levando até o seu rosto com muito medo do que ele vai ver, mas o rosto dele tá normal. Era só o Johnny tirando uma com a cara dele. Pô, viado, essa piada aqui é muito boa. Infelizmente, os médicos não puderam fazer nada pra consertar sua cara. Falar pra vocês que esse Johnny Storm aqui é uma das melhores coisas, se não a melhor coisa desse filme do Quarteto. De verdade. O personagem ficou muito carismático, cara. É muito legal de ver ele em cena. Mas enfim, depois disso, o Ben se levanta, encontra o seu amigo Reed, que pergunta como ele está se sentindo. E o Ben responde: como é que tá essa força? Maciça. Maciça. Sinônimo de sólido. E você sabe o que é sólido? Pedra. Mais um trocadilho pra conta. Então nós vemos o Johnny conversando com uma enfermeira que eu acho que é a enfermeira mais inconsequente que eu já vi na minha vida. Porque ela tira a temperatura do Johnny e ele está com 98 graus. 98, irmão. O cara tá em quarentena por acabar de vir do espaço depois de ser acertado por uma tempestade cósmica. Agora ele tá medindo 98 graus. E a enfermeira fica surpresa, mas logo age com naturalidade e deixa ele sair pra esquiar. E ainda vai junto com ele pra esquiar junto. Olha que exemplo de enfermeira. É a própria responsabilidade em pessoa. Não tem jeito. E então eles vão esquiar juntos ao som de um rock genérico dos anos 2000. Mas de repente, o Johnny começa a pegar fogo no meio da neve. A enfermeira irresponsável percebe isso, avisa ao Johnny, ele entra em desespero, cai do alto da montanha, e então ele pega fogo por inteiro, cai na neve, derrete tudo em volta dele e acaba criando uma jacuzzi no meio da neve. E a enfermeira, que acabou de ver o cara literalmente pegando fogo na neve, logo depois do Johnny estar com 98 graus, sorri e decide entrar na jacuzzi junto com ele. Ela não achou nada estranho nisso tudo. Continuou lá com o Johnny como se nada. Nem um pouco inconsequente ela. Que isso? Vou te falar, hein? Mas enfim, então o filme nos leva até um jantar entre o Reed Richards, a Sue Storm e o Ben Green. Aí vem uma cena que eu acho muito engraçada, cara. Porque o Ben, do nada, no meio do jantar, começa a sentir os sintomas no seu corpo da tempestade cósmica que acertou ele. Nós, que já conhecemos o quarteto, já sabemos que ele tá se transformando no coisa, aquele monstrão de pedra. Mas quem não conhece o quarteto vai achar que ele tá com caganeira, porque o filme bota um efeito sonoro escroto que parece que ele tá com dor de barriga, doido pra soltar um barro. Ouve só. Que péssima escolha de efeito sonoro, cara. Que isso? Era melhor ter deixado sem nenhum efeito sonoro, de verdade. Mas se quer adicionar, pô, escolhe um melhor, né, irmão? Mas, enfim, o Ben se sente mal e vai embora de lá, deixando o Reed e a Sue sozinhos no jantar. Enquanto o Vundum tá lá, à luz de velas, com champanhe e flores, esperando a Susan, que tá lá jantando com o ex-Reed. Eita, que novela! E nesse jantar, a Sue e o Reed começam a discutir... Discutir é foda. E nesse jantar, a Sue e o Reed começam a discutir sobre o término deles que aconteceu há 2 anos, mas que nitidamente nenhum dos dois superou ainda. E no meio da discussão, os poderes dos dois começam a se manifestar pela primeira vez. É bom se sentir desejada e vista. Ela só quer ser vista. A mulher invisível. Sacaram? E dá-lhe trocadilho. Então o Johnny chega até os dois peladão, mostrando a Sue e o Reed que ele também ganhou poderes. E eles começam a se questionar sobre o que está acontecendo com eles. Só pode ser a nuvem que radicalmente alterou o nosso DNA. Não vamos nos precipitar. Pô, Reed, é sério? Se precipitar? De onde ele acha que esses poderes vieram? Sintomas de carne podre? Logo os três vão até o quarto do Ben para ver como ele está. Porém, ele já havia se transformado no monstro de pedra. Ele quebrou tudo e foi embora dali. O Ben estava em uma instalação médica braba de alta qualidade que está lá apenas com o objetivo de estudar e tratar os sintomas que podem aparecer nos corpos deles por conta da tempestade cósmica, mas ele prefere ir embora dali depois de virar um monstro do que ficar lá para receber tratamento. O Ben não estava pensando muito bem. Nossa, eu juro que não foi um trocadilho. Sério, eu juro. Foi sem querer. E o Ben foi até a sua casa falar com a sua esposa Debbie e mostrar a ela a sua nova aparência. O que faz ela gritar e sair correndo pra longe do coitado do Ben. Coitado e burro, né? Pô, ao invés de ficar lá sendo tratado, preferiu ir até longe só pra assustar a mulher. Caraca, Ben.
que vacilo também. E no dia seguinte, o nosso querido Ben vai até o alto de uma ponte se lamentando por conta dessa sua nova forma de pedra. Ele tá muito mal. Quando do nada chega um cara perto dele que quer se jogar da ponte por estar com muitos problemas na vida. Então o Ben fala pro cara: ô, tu acha que tu tá com problema? Olha pra mim. Aí o cara olha pro Ben, se assusta por causa da aparência de pedra dele e acaba caindo no meio da estrada, onde ele vai ser atropelado. Ou iria ser, porque o Ben logo pula na estrada junto com ele e salva a vida do cidadão. Porém, pra fazer isso, ele teve que causar um baita acidente na ponte, que bateu o carro pra caramba. Pra salvar uma pessoa, ele deixou que várias outras se ferissem, mas beleza. E quem também estava nessa ponte é o resto da equipe. O Johnny, a Sue e o Reed. Sem querer querendo, todos estavam no mesmo local. Ai, nem um pouco conveniente. Mas agora, vem uma cena que eu acho muito engraçada de tão ridícula que ela é. Que é a seguinte: o Reed, a Sue e o Johnny querem atravessar por todas as pessoas que estão naquela ponte lá acumuladas para poder chegar até o Ben. Mas é muita gente para eles passarem. Então o Reed diz que eles não podem passar por todas aquelas pessoas. Mas a Sue pode, porque agora ela pode ficar invisível. Então basta ela tirar as roupas, ficar invisível e passar por toda aquela gente e os policiais. Daí tem a cena da Sue tirando a roupa pra ficar completamente invisível e do nada fica visível de novo, fazendo com que todos no local vejam ela com roupas íntimas. Eu tenho a teoria de que a Jessica Alba foi contratada pra esse filme só pra fazer essa cena. Só por causa dessa cena. Porque pela atuação que não foi. Mas enfim, essa não foi a parte engraçada que eu mencionei. Essa parte vai vir agora. Ela tira a roupa toda, fica invisível, passa por todas as pessoas e quando chega do outro lado, o Johnny e o Reed estão com ela. Oxi, como assim? O Reed disse que eles não poderiam passar por toda aquela gente. Só a Sue, porque ela fica invisível. Não dá pra passar por essa gente, mas você consegue. Aí ela fica invisível, passa, e eles foram junto com ela. E eles nem ficaram invisíveis. Só ela. Então por que a Sue precisou ficar invisível pra passar? E a resposta é uma só. Porque eles queriam fazer a piada da Sue ficando pelada na frente de todo mundo. Por isso. E você não acreditou quando eu falei que a Jessica Alba foi contratada pra esse filme só pra fazer essa cena, né? Os caras dão uma desculpa esfarrapada só pra ela ficar pelada e logo depois mostram que não era necessário. Ê, roteiro. Mas enfim, no meio de toda essa confusão, mais acidentes acontecem, porém o quarteto consegue salvar todas as pessoas. O Johnny salva uma garotinha de uma explosão absorvendo fogo pra ele, a Sue cria um campo de força contendo a explosão, o Reed se estica para salvar um bombeiro que ia cair do alto da ponte, tudo isso com eles tendo acabado de descobrir seus poderes. Os malucos são brabos mesmo. E o Ben impede que o caminhão dos bombeiros caia do alto da ponte com os bombeiros dentro, mas mesmo assim a polícia tenta prendê-lo, mas logo desiste quando vem que todas as pessoas na ponte começam a aplaudir o Ben e toda a equipe do quarteto que salvou as pessoas na ponte. E agora vem uma cena que, cara, quando eu era mais novo, eu achava muito deprê, porque quando eu era criança, eu amava esse filme. Eu reassisti várias vezes quando criança, mas agora revisitando o filme pra fazer esse vídeo aqui, já não curto tanto. E a cena que eu tô falando é a seguinte: no meio das palmas, da galera exaltando o quarteto, quem do nada vai até lá pra ver tudo isso de perto é a Debbie, a mulher do Ben. Mas ela vai lá só pra terminar com o coitado. Ela deixa a aliança no chão e vai embora. Pô, mano, eu achava mó triste essa cena, mas vendo agora dá vontade de rir. Que mulher filha da p... cara. Ela tava longe dele, poderia só ter ido embora e nunca mais procurado ele, mas não. Ela fez questão de chegar na cara dele pra deixar a aliança no chão na frente dele e ir embora. Que mulher vacilona, cara. Poderia ter poupado o Ben disso, cara. Mas enfim, o Ben tenta pegar a aliança, mas não consegue, por conta dos dedos enormes de pedra. Então o Reed pega para o seu amigo e entrega na mão dele. Tá, confesso. Essa cena do Ben sem conseguir pegar a aliança me pega um pouquinho ainda.
Mas ele também foi lá apavorar a mulher sem nem ter sido tratado antes. Porra, também vai... Mereceu. Mó afobado. Mas enfim, a mídia e a população começam a chamar a equipe de Quarteto Fantástico. Por todo lugar, Quarteto Fantástico. Eles são vangloriados como heróis. Mas enquanto isso, lá na empresa do Victor Von Doom, o Victor é cobrado pelos seus investidores, que disseram que essas aberrações, como eles chamam o quarteto, são culpa do Victor. Então eles dizem que estão fora da empresa do Von Doom. Não vão mais investir nele. E o Victor fica frustrado e irritado. E agora ele quer cobrar o Reed Richards por tudo isso que aconteceu. E enquanto isso, a equipe do quarteto vai embora da ponte e são levados até o apartamento do Reed pela polícia. E quando eles chegam lá, já tem muita gente, uma multidão, só esperando eles chegarem para mostrar para eles o carinho que eles têm com o quarteto. E isso me fez querer levantar algumas perguntas, tipo, como essa galera toda já sabe onde o Reed mora? Porque eles acabaram de virar celebridades lá na ponte. Eles estão vindo da ponte agora e a galera já foi até o apartamento do Reed esperar eles chegarem? Como eles descobriram isso? Como descobriram onde o Reed mora? E como eles descobriram que a equipe toda ia justamente pro apartamento do Reed? E outra, além de serem extremamente rápidos em descobrir onde o Reed mora, eles já prepararam cartazes com os nomes deles. Caraca! Como? Tem cartaz escrito Forever, trocadilho com o número 4 e a palavra Forever, pra sempre. Tem cartaz escrito I Love F4, eu amo o Quarteto Fantástico. Tem cartaz escrito Johnny, você é quente, sendo que ele nem virou o Tocha Humana na ponte. Mas a galera já descobriu também o poder dele. E tem um cartaz que me pegou desprevenido, que tá escrito You're the big thing, que significa você é a grande coisa, fazendo trocadilho com o codinome do Ben, o Coisa. Mas o quarteto ainda nem decidiu que o nome dele é Coisa. Eles nem arrumaram um codinome ainda. Esse codinome Coisa nem existia, mas já tem cartaz chamando ele de Coisa. Olha, o nível de cuidado dos envolvidos desse filme me surpreende. São muito cuidadosos. Impressionante. Mas, enfim, o quarteto tá lá sendo ovacionado, adorado, com exceção do nosso querido Ben, que apesar de ser membro do quarteto, ainda assusta as pessoas. Ele para pra falar com as crianças que estão idolatrando o quarteto, mas elas ficam com medo dele. Essa cena aqui poderia gerar um drama ainda maior pro personagem. Tinha muito potencial aqui, mas o momento foi desperdiçado só pra fazer piada. Não use drogas. A prioridade é piada, não o drama. Boa escolha, filme. Então, chegando no apartamento do Reed, a equipe vê que o homem tem todo um laboratório de pesquisa dentro do seu apartamento. E agora todos eles vão morar lá juntos para o Reed estudar o DNA de cada um e encontrar uma forma de reverter essa situação e fazer com que eles tenham a vida normal de volta. E quem chega no apartamento do Reed logo depois da equipe é o Victor Von Doom, que vai até lá para levar a Susan embora com ele para ser estudada e tratada pelos seus próprios cientistas. Mas ela diz que não, ela prefere ficar lá no apartamento do ex-namorado e ser tratada por ele. O que deixa o Victor ainda mais irritado e ele cobra o Reed para achar uma cura imediatamente, pois essa situação toda tá manchando a imagem da empresa dele. Vê se paga a droga da conta de luz e trabalha para achar uma cura. Então o Reed começa a estudar o corpo e as habilidades de cada membro do quarteto para descobrir tudo que mudou em seus corpos, o máximo que cada habilidade pode atingir para que eles saibam do seu limite. E no meio disso tudo, o Reed e a Sue começam uma discussão sobre quem terminou com quem há 2 anos atrás, no relacionamento deles. E nós descobrimos que a Sue largou o Reed porque ele teve medo de dar o próximo passo e eles morarem juntos. Eu só queria dividir um apartamento. O que tinha de tão complicado? O cara se recusou a morar com a Jessica Alba. Esse Reed aqui não é gênio, não. E enquanto tudo isso rolava, o Victor Von Doom começou a notar que algumas partes do seu corpo estavam se transformando em metal. Então ele foi até um de seus médicos descobrir o que estava acontecendo com o corpo dele. E lá o médico diz a ele que o seu corpo estava mudando para uma liga orgânica metálica, mais forte do que titânio e mais duro do que diamante. Diamante que é a substância mais dura da natureza. E o corpo do Victor estava se tornando
tornando ainda mais resistente do que o diamante. O médico diz que ele vai informar o estado do Victor ao Centro de Controle de Doenças, para que eles tratem do Victor. Mas o Vundum disse que ele quer essa situação em segredo, que não é pra contar pra ninguém. Ele é o rosto de uma empresa bilionária e não pode ficar preso sendo tratado. O doutor diz que é necessário, porque eles não sabem se essa doença é contagiosa. Mas mesmo sem saber se é contagioso ou não, o médico tá lá na mesma sala que o Victor sem nenhuma proteção. Mas enfim, o doutor afirma que vai contar para o Centro de Controle de Doenças. O Victor fica furioso e mata o médico. Ótima maneira de mostrar que o Victor é do mal, filme. Bota ele pra matar do nada um médico figurante que ninguém se importa. Nem um pouco genérico, nem um pouco clichê. Imagina, sabe muito. Então, voltando para a equipe do quarteto, o Reed diz que está construindo uma máquina que vai recriar a tempestade cósmica que transformou eles. Mas ele vai reverter o sinal de onda da tempestade, fazendo com que agora o resultado também seja reverso. E ela vai tirar os poderes deles. O Ben pergunta quanto tempo até a máquina ficar pronta. O Reed diz que não sabe, porque se ele errar um pequeno cálculo, isso pode deixar eles ainda piores ou até mesmo matá-los. O menor erro de cálculo pode aumentar os nossos sintomas exponencialmente, ou até nos matar. Mas o Ben fica irritado, porque ele tá com pressa. Ele não aguenta mais ficar preso naquele corpo de pedra. Mas ele não tem escolha. O quarteto vai ter que ficar de quarentena no apartamento do Reed até ele terminar a máquina e eles voltarem ao normal. E aí, família, nós vamos para um clipezinho com uma música de fundo que vai mostrar pra gente como tá sendo esse tempo todo do quarteto de quarentena no apartamento do Reed. E essa sequência de cenas envolve o Reed usando seus poderes para coisas muito importantes, como esticando seu corpo para se barbear melhor e buscando papel higiênico. O Johnny sacaneando o Ben enquanto ele tenta dormir, fazendo pegadinha com ele. Johnny vacilão também não deixa o Ben em paz, né? E é claro, não poderia faltar piada da Sul pelada. É óbvio. Não pode faltar, né? Afinal, foi só por causa dessas piadas que a Jessica Alba foi contratada, não é? Enquanto isso, na residência do Victor Vundum, ele tá lá ficando cada vez mais irritado, ouvindo as notícias ruins sobre a sua empresa. Tudo indo de mal a pior por lá. Porém, quando ele chega sua mão perto da tomada, sem querer, vem uma energia elétrica na sua mão. Então ele começa a puxar toda a energia para si, descobrindo um novo poder. E com a descoberta desse novo poder, ele vai até o investidor que abandonou a sua empresa para se vingar. Ele segue o investidor até um estacionamento vazio e então atravessa o peito dele com uma rajada de energia. Uma cena que é até que pesada para esse filme. Me pegou de surpresa. Mano, os caras deram vários tipos de poderes diferentes pro Victor Vundum nesse filme. Ele solta raio, absorve energia elétrica, se bobear, até hackear aparelhos eletrônicos ele consegue. É só chegar num Wi-Fi público aberto pra geral e pá, hackeia quem usar. Se bem que nem precisa de superpoder pra hackear quem usa Wi-Fi aberto, né? Pera aí, tu não sabia disso? Então deixa eu te contar, muitos hackers usam Wi-Fi público pra hackear as pessoas. Sabe quando você tá na rua e fica sem internet? Ou evita usar o seu 4G ou seu 3G pra não acabar a tua internet? Aí você começa a usar uma rede pública de Wi-Fi? Pois então, não faça isso. Ou melhor, faça, mas faça com a proteção da VPN da Kaspersky, porque ela te protege e você pode usar o Wi-Fi público sem medo. Você não sabe o que é a Kaspersky? Pois deixe que eu te apresento. A Kaspersky tem o antivírus mais premiado de todos, com mais de 25 anos de experiência. Ela é utilizada por mais de 200 milhões de pessoas e também por grandes empresas do mundo inteiro, além de ser a VPN mais rápida que tem. Com a Kaspersky, você pode ter a velocidade que precisa para usar a internet e também privacidade em todos os seus dispositivos, seja computador, celular, notebook, tablet. Aí você pode me falar que já usa algum tipo de VPN gratuito e que funciona super de boa. E é aí que você se engana, porque tem muito serviço de VPN por aí que pode estar pegando os seus dados para vender, mapear seu aparelho, entre muitas outras coisas. Nenhum VPN vai te passar a segurança que a Kaspersky tem. Sabe como eu também uso a VPN da Kaspersky para acessar conteúdo de streaming que não está disponível no Brasil, só lá fora. Como por exemplo, o filme Poderoso Chefão Parte 2.
Tá disponível na Netflix lá dos Estados Unidos, mas não aqui no Brasil. E se eu quiser ver o filme? Aí eu vou no app da Kaspersky, clico no servidor dos Estados Unidos, volto para a Netflix e pronto, o filme tá lá para eu poder assistir. Você também quer esse tipo de proteção e liberdade no mundo digital? Então vai lá e escolhe o plano que você quer assinar da Kaspersky. Compre VPN ou Kaspersky Premium, que tem VPN ilimitada inclusa no pacote. E use o meu cupom VPN Spacer para ganhar 15% de desconto em produtos do site. É um baita desconto, né? E sem o meu cupom, a Kaspersky já é mais barata do que a maioria dos VPNs por aí. Com o meu cupom ainda, tu vai ganhar um preço maroto que vai ser muito bom pra você. Olha que oportunidade. Não perde tempo, família. Só vai. Mas então, saindo desse núcleo chato e desinteressante da transformação do Victor Von Doom, o filme nos leva até o Johnny Storm, que tá de saco cheio de ficar em quarentena. Então ele vê na TV um daqueles eventos de acrobacia com moto, então ele sai de fininho, vai até o evento, tira a maior onda mostrando seus poderes, mostra o novo uniforme do quarteto, as mulheres gritam pra ele. O Johnny tá tendo o melhor dia da sua vida. E enquanto isso tá rolando, lá no apartamento do Reed, o resto da equipe vê o Johnny no evento pela TV e ficam muito irritados. Eles assistem o Johnny sendo entrevistado e dando codinomes para eles. Para a Susan, o Johnny deu o codinome Garota Invisível. Para o Reed, Senhor Fantástico. E para o Ben... Como se chama aquela coisa? Coisa. Eu sei muito bem da onde o Johnny tirou esse nome. Do cartaz da figurante que apareceu no começo do filme. Uma figurante nomeou Coisa. Visionária, não tem jeito. O Ben, vendo aquilo, não gostou de ser zoado pelo Johnny na TV. Então ele foi até o evento para cobrar o Tocha Humana. Chegando lá, ele destrói o carrão do Johnny e chama ele pra porrada. Mas eu acho que o filme quis dar uma economizada e aí não teve luta nenhuma. O Ben vai embora de lá frustrado. A Susan tenta acalmá-lo, dizendo que todos eles estão impacientes e irritados, querendo que tudo isso acabe logo. E o Ben responde: Você faz ideia do que eu daria pra ser invisível? Ok, eu admito. Aqui o roteirista lançou a braba. Papo reto. E então o filme nos leva de volta até o núcleo chato do Victor Von Doom, onde nos mostra que ele invadiu uma base militar e roubou um míssil termoguiado. Um míssil que é guiado pelo calor do alvo. Mas logo o filme nos tira do núcleo do Victor e nos leva de volta ao do Ben, que vai até um bar onde todo mundo olha feio pra ele. Ele senta e quebra o banco, cai na frente de todo mundo. Aí ele vai beber e não consegue, quebra o copo. A gente vê como a vida do Ben tá uma merda com esse corpo de pedra. Mas é aí que ele conhece a Alicia, uma mulher cega que se interessou pelo Ben. E ela pede ao Coisa para passar as mãos nele, para que assim ela possa vê-lo, saber do estado dele, do corpo. Então ela passa a mão no corpo do Ben, no rosto dele. E então ela diz duas coisas. Uma delas foi isso: ser diferente nem sempre é tão ruim. Bonito, né? E a outra coisa foi essa. Muito triste. Porra, ela tá de sacanagem, essa mulher. Ela diz que nem sempre ser diferente é ruim, mas também mete um que triste passando a mão no corpo dele. Ô louco, tu quer animar o Ben ou desanimar mais ainda? Tá querendo chutar cachorro morto, vacilona? Qual foi? Mas enfim... O filme nos leva de volta até o Victor Von Doom, que tá lá escondido, planejando acabar com o Reed Richards. Porém, antes, ele quer se livrar do guarda-costas do Reed, o Coisa. Então ele vai até o Ben, que estava em uma lanchonete. Porque pelo jeito, depois que o Johnny foi naquele evento de acrobacia de moto, o resto da equipe também desistiu da quarentena. Só nessa noite aí o Ben foi pra lanchonete, bar, tacou o pra quarentena. Mas enfim, o Victor encontra o Ben e começa a manipular a mente dele pra tentar fazer ele se virar contra o Reed. Ele diz que o Reed tá deixando a máquina de lado pra passar mais tempo namorando a Sue Storm. O Ben fica com isso na mente e vai até o laboratório do Reed, mas não encontra ele lá. Sabe por quê? Porque ele estava passando tempo com a Susan. Olha que coisa. O Ben fica irritadíssimo, sai na mão com o Reed, acaba sendo imobilizado e sai de lá muito irritado, falando que não quer mais saber do Reed, que não ajuda mais ele. E saindo do prédio, ele tromba com o Johnny, que trouxe uma surpresinha pra ele. Tá na hora do pau! Vai pegar, não vai? Não pode faltar, né? É um clássico. Mas o Ben irritado vai lá e destrói o bonequinho.
Então o filme nos leva até o Reed Richards, que depois do apavoro do Ben, decidiu não esperar mais e vai testar a máquina em si mesmo. Ele usa a máquina, sai dela e parece tudo normal. Mas de repente, seu corpo começa a derreter. Ele diz para a Sue que para a máquina funcionar, ele só precisa de mais energia. E o Victor assiste tudo isso do seu apartamento, que tem acesso às câmeras do laboratório do Reed. Como? Por quê? Ah, eu não sei. O filme não responde isso. O Victor, então, depois de ver tudo isso e descobrir que o que falta para a máquina funcionar é mais energia, leva o Ben de volta até o laboratório e diz que conseguiu arrumar um jeito de fazer a máquina funcionar. Então o Ben entra na máquina, ela começa a trabalhar e o Victor vai até o núcleo dela e joga sua rajada de energia lá. Porque o Reed disse que precisava de mais energia para funcionar e ele tá lá dando mais energia, alimentando a máquina. E quando o Ben sai da máquina, ela funcionou. Ele deixou de ser o Coisa e voltou a ser o Ben Green novamente. Ele voltou ao normal. E quando o Ben vê o Voondoon com um corpo quase completo de metal, ele diz pro Victor entrar na máquina, porque ela funciona. Mas o Victor diz que ele não quer, porque agora ele tem o que ele sempre quis: poder. Mas eu sempre quis poder. Então o Victor acerta o Ben na cara, arremessando ele pra longe. E pelo jeito a resistência que ele tinha como Coisa continuou com ele, né? Porque ele não morreu com essa porrada aí. E enquanto isso, o Reed acorda na sua cama depois de ter derretido e está normal, 0 bala. O menor erro de cálculo pode aumentar os nossos sintomas exponencialmente, ou até nos matar. Aí ele errou nos cálculos, derreteu, tirou uma soneca e ficou bem de novo. Olha só, isso que é um filme de consequências. O Reed vai até o seu laboratório ver o que tá acontecendo, e então ele é capturado pelo Victor Voondoon, que leva o Reed até o seu prédio. Ele congela o Reed, deixa o corpo dele todo duro, lá ele parcelado 24 vezes, e com o Reed tendo o corpo todo sólido congelado, o Victor começa a quebrar os dedos da mão dele. Mas agora ele já não é mais o Victor Voondoon, ele é o Doutor Destino. E vamos combinar uma coisa? Esse vilão pode até ser paia, mas o visual dele é maneiro. E enquanto isso, a Sue e o Johnny chegam no laboratório do Reed e o Ben conta a eles o que aconteceu, o que o Victor fez. Eles vão lá tentar salvar o Reed e o Ben fica sozinho, se lamentando por ter voltado a ser um humano normal. O que foi que eu fiz? Você fez o que tava querendo o filme inteiro, ô maluco. E agora que conseguiu, tá se lamentando aí. Decide o que você quer, irmão. Mas antes que o Johnny e a Sue consigam chegar até o Victor para salvar o Reed, o Doutor Destino lança um míssil termoguiado até eles. Eu acho engraçado que o Doutor Destino lançou o míssil através do vidro do apartamento dele, sem nem se preocupar se o negócio vai explodir ou não. Se explode ali perto dele e ele morre, ia ser muito engraçado, papo reto. Mas o míssil não explode perto dele, vai até a Sue e o Johnny, mas o Johnny deduz que o míssil é guiado por calor. Apenas deduz. Ele não tem certeza nenhuma, mas por conveniência ele acerta. Então ele se joga do prédio, o míssil vai atrás dele, ele grita "em chamas!" e consegue voar pela primeira vez. Ele consegue se livrar do míssil e enquanto isso a Sue foi lá salvar o Reed do Doutor Destino. E enquanto a Sue enfrenta o vilão, o Reed percebe que alguém tá usando a máquina do seu laboratório. Quem será que é? Então a Mulher Invisível luta contra o Doutor Destino, é derrotada, e quando ela e o Reed estão prestes a morrer, quem chega é o Coisa, que agora tem super velocidade ou teletransporte. Não sei, mas algum desses dois ele tem, porque ele tava agora mesmo lá no apartamento do Reed usando a máquina pra voltar a ser pedra. E do nada ele já chegou no prédio do Voondoon, lá no topo. O nome desse filme não deveria ser Quarteto Fantástico, tinha que ser Conveniências Fantásticas. Mas enfim, e quando Ben chega lá, ele diz para o Doutor Destino: Tá na hora do pau! E isso mostra um certo arco do personagem, porque antes ele estava 100% infeliz com um corpo de pedra. E quando o Johnny mostra o bonequinho falando "tá na hora do pau", ele quebra o boneco como uma forma de resistência a essa sua nova vida com corpo de pedra. Mas aqui nesse momento, ele utiliza a frase como uma alegoria de que agora ele se aceitou como esse monstro de pedra. Agora,
Por que ele aceitou esse corpo de pedra? Não sei, família. Ele tava questionando até Deus por conta dessa vida de merda que ele tava tendo com um corpo de pedra. Se existe um Deus, ele me detesta. Mas agora, do nada, ele se aceitou e tá felizão sendo um monstro de pedra. O que fez ele querer continuar sendo coisa e enfrentando todos aqueles problemas? Eu não sei. De verdade. Os envolvidos do filme simplesmente pegaram o arco mais óbvio do personagem, de ficar mal por virar um monstro de pedra e acabar se aceitando. Eles pensaram, vamos fazer isso mesmo. É o mais fácil. E nem esse arco mais fácil e óbvio os caras conseguiram fazer direito. São muito competentes. Não tem jeito. Spencer, você que não entendeu a história. O Doutor Destino queria que o Ben voltasse à sua forma normal para tirar o Coisa do seu caminho, porque o Coisa era muito forte. Então, para impedir o Doutor Destino e salvar o resto do quarteto, ele voltou a ser o Coisa. Foi isso que motivou ele. Ok, vou guardar esse argumento aí para daqui a pouco. Por enquanto, vamos voltar para o filme. O Doutor Destino pula do prédio junto com o Coisa para saírem na porrada. Eles trocam um soco aqui, outro ali, e é isso. Pelo menos é o que a gente vê, né? Porque a maior parte da batalha a gente nem vê. Eles caem do prédio em uma piscina. E o filme fica mostrando um figurante aleatório no andar de baixo, ouvindo o barulho da briga. Aí o Coisa acerta um soco que quebra o chão da piscina e eles começam a cair de novo. E eu queria exaltar aqui um momento que eu achei muito engraçado, que quando eles estão caindo do prédio de novo, depois da piscina, o Doutor Destino tá tentando acertar uns socos no Coisa, mexendo o bracinho assim, ó. Movimento muito fakezão. Eu achei muito engraçado, cara. Mas voltando. Quando eles caem da piscina, caem do prédio, eles acabam caindo dentro de um caminhão. Sendo assim, de novo, a gente não vê a luta. A gente só vê o caminhão balançando e a gente imaginando como é que tá sendo a luta. Aí o Doutor Destino arremessa o Coisa pra fora do caminhão e agora a gente começa a ver mesmo a luta. Aí o Destino pega um poste, acerta o Coisa e quando ele vai atacar de novo, chegam o Reed, a Sue e o Johnny interrompendo o X1 dos dois. Pô, cara, quando a gente finalmente começou a ver a luta, quando o filme finalmente decide que não vai mais esconder a trocação de porrada, eles interrompem. Bando de vacilão. Mas enfim, agora nós teremos a grande batalha final do filme. O Quarteto Fantástico contra o Doutor Destino. E olha, essa batalha final é fraca, hein? Muito fraca. Mas tem uma coisa nela que eu gosto de ver no quarteto, seja em quadrinho, animação, filme, qualquer coisa, que é ver eles trabalhando juntos. O Reed prende o Vundum, manda o Johnny cercar o Destino com a maior quantidade de fogo que ele puder, diz para a Sue conter tudo no campo de força dela para não machucar os inocentes que estão em volta. Assim eles deixam o metal do corpo do Victor completamente quente. O Ben joga água no corpo do Destino, o que transforma ele em uma estátua, pois eles resfriaram rápido demais um metal quente. E assim eles derrotaram o Doutor Destino. Mas ó, não se enganem, essa batalha não é boa. Como eu falei, ela é fraca. Isso aqui que eu falei, deles esquentando, depois esfriando o corpo do Destino, foi praticamente a batalha final inteira, só isso. Eu só disse que eu gosto de ver o quarteto trabalhando junto, mas os caras fizeram de qualquer jeito, muito rápido, só isso. Essa batalha aqui é rápida e muito broxa. E olha que no último reviewzada eu falei de Homem de Aço, que tem uma batalha final maneira demais, muito braba. Aí eu venho pra esse filme aqui e tem uma batalha final fraca dessa, dá até um desânimo. Mas enfim, o quarteto derrota o Doutor Destino e mais uma vez são exaltados pela população. Logo após isso, o filme nos leva até uma festa de agradecimento ao Quarteto Fantástico por ter derrotado o Doutor Destino. Por mais que o Doutor Destino não tenha bolado nenhum plano contra a cidade, contra as pessoas. Ele só queria acabar com o quarteto por rixa pessoal, mas o pessoal agradeceu. Porque assim como os brasileiros, eles só queriam uma desculpa pra beber a noite toda. E durante a festa, o Reed diz ao Ben que ele refez as contas da máquina e se o Ben quiser, o Reed pode trazê-lo de volta à forma normal de vez. Mas o Ben disse que não, que agora ele está bem assim como pedra. Posso reformular o máximo de energia? Esquece, cabeçudo. Eu tô bem assim. Aí eu pergunto, o que fez ele querer continuar como pedra? Aquele argumento de que ele queria derrotar o Doutor Destino, agora não adianta mais, porque eles já derrotaram. Ele já foi preso, derrotado. Então por que ele quer continuar assim? E a resposta é a seguinte: porque ele conseguiu uma namorada. Lembra da Alicia? A mulher cega que ele conheceu no bar? Então,
Ela gamou na dele e agora eles estão juntos. Agora eu entendi porque ele quer continuar como pedra. Ele é gado. E o nosso querido Reed Richards decide mostrar para a Sue que agora ele não tem medo de compromisso. Então ele pede a mão da mulher invisível em casamento. Ela diz que sim, todos comemoram e o Johnny, como forma de celebração, forma o símbolo do quarteto no céu para que todos vejam. E assim acaba o filme do Quarteto Fantástico. E agora que passamos por toda a história do filme, vamos começar a minha reviewzada. E o primeiro tópico que irei avaliar é a direção. E eu já vou falar que eu não curto a direção do Team Story para a equipe do quarteto. Como filme, é uma direção básica demais. Qualquer coisa, de verdade. A visão dele para os personagens que eu curto, eu gosto só um pouquinho. Mas a visão para os personagens dele que me desagradam demais. Eu detesto. A minha nota para a direção desse filme é um 4. Fraca. Indo agora para o tópico atuações. E falar pra vocês que nesse quesito aqui esse filme sofre, hein? Jessica Alba como Mulher Invisível é sofrível. Ioan Gruffudd como Reed Richards é fraco demais. Julia McMahon é fraquíssimo como Victor Von Doom. Inclusive, F no chat para ele, que faleceu há pouco tempo. O Michael Chiklis como o Coisa, o Ben Grimm, cara, eu não acho ruim. Eu acho o personagem carismático. E mesmo com aquela maquiagem carregada e que a gente nem enxerga o ator direito, o que limita muito a atuação dele, eu ainda acho que ele até consegue ser expressivo. E a roupa de pedra que ele carregou nesse filme, família, pesava mais de 25 quilos. Deve ter sido um baita trampo gravar com aquela roupa, mas eu ainda acho que ele convence. E o Chris Evans como Johnny Storm, eu acho bem carismático. Não dá pra falar que o Chris Evans entrega muito, porque o texto que entregam pra ele não é tão bom. Então eu acho que ele fez o que podia nesse filme e carregou o personagem no carisma. Então, de forma geral, as atuações desse filme, pra mim, são um nota 4, porque o Chris Evans e o Michael Chiklis são carismáticos, mas o resto é triste de ver. O próximo tópico agora é protagonistas. Sim, no plural, porque esse filme tem 4 protagonistas. E cara, eu não me importo quase nada com esses protagonistas aqui. A Sue Storm é um grande f***, que a personagem não tem carisma nenhum, a atuação é muito ruim e só serve pra ser um rostinho bonito e ficar pelada de vez em quando pra fazer piada. O Reed Richards é um cara tapado que deveria ser o grande gênio da equipe, mas solta comentários como esse. Só pode ser a nuvem que radicalmente alterou o nosso DNA. Não vamos nos precipitar. O Johnny Storm, eu acho um personagem divertido. É legal de ver ele em cena. Pra mim, ele sempre rouba as cenas que aparece. Mas ele também não é muito bem trabalhado. Ele não tem um arco, uma história envolvente. Ele só é divertido. Os caras fizeram o básico e o óbvio com ele. Bem feito? Sim, porque ele ficou divertido. Mas não é nada além disso. É só divertido. E o Coisa tem um drama que é o padrão do personagem, como eu falei, e tem um arco de se aceitar, que é feito de qualquer jeito, de qualquer forma. Apesar de ter um momento em que o roteirista meteu aquela canetada e mandou aquela frase do "sabe o que eu daria pra ficar invisível?", mas ainda tem uns momentos carismáticos dele. Os órgãos internos dele são rocha pura. É que eu era fumante. Pô, eu gostei dessa piada. Papo reto. Então a minha avaliação para os protagonistas desse filme é um nota 4. Apesar do Coisa ter os seus momentos e o Johnny ser divertido, o Reed e a Sue puxam muito pra baixo pra mim. E o Johnny, que pra mim é o mais legal, como eu disse, não tem um desenvolvimento, só é divertido. Agora nós vamos para os personagens secundários. E bom, nesse filme aqui não tem muito espaço pra personagens secundários, porque ele já tem 4 protagonistas pra trabalhar, mais o vilão, o que já é bastante coisa. Então, como personagens secundários aqui, nós temos a grande enfermeira irresponsável, temos o subordinado do Victor Von Doom, que é um tão grande que eu nem fiz questão de mencionar na história, mas ele tá lá. Também temos a Debbie, a ex-mulher do Ben, que fez questão de largar a aliança bem na frente dele. Temos o investidor genérico, que abandonou a empresa do Victor e depois foi morto. E também temos a Alicia, que é a mulher cega que se apaixonou pelo Ben do nada, como se nada. Então, como vocês puderam perceber aqui, os personagens secundários desse filme são completamente descartáveis. Então, pra mim, a nota desse tópico aqui pode ser 2. Eu não me ligo pra nenhum deles. Continuando, nós vamos agora para o tópico visual, onde eu analiso a direção de arte, design de produção e a fotografia do filme. E pra mim, todos eles são
qualquer coisa. A fotografia não tem nada de encantar os olhos, mas também não é ruim. E a direção de arte e o design de produção são ok. Com o Victor Von Doom eles mandaram bem. Com o Coisa eles fizeram o melhor que era possível naquela época, na minha opinião. E com os trajes do quarteto, eu achei que eles mandaram, ok, tá bom. São trajes elegantezinhos, nada demais. Mas tem alguns momentos que o filme lança uns efeitos muito feios, cara. Como o momento que eles são atingidos pela tempestade cósmica. Meu Deus, que coisa feia. Então, na minha avaliação, o visual desse filme é um 5. Pra mim tá justo. Agora nós vamos para o tópico trilha sonora. E quem compôs a trilha desse filme foi o John Ottman. Ele também fez a trilha do X-Men 2. E eu acho a trilha desse filme aqui do quarteto bem boa, tá? Gosto muito dela. Pra mim é a melhor coisa desse filme. Eu acho a trilha um nota 8. Acho que transmite muito bem a vibe do quarteto. Agora nós vamos para o tópico roteiro, que pra mim deixa a desejar, hein, família? Esse filme é cheio de conveniências, como o Johnny deduzir que o míssil é guiado pelo calor, acertar e, por coincidência, aprende a voar justo na hora de se livrar do míssil. Tem diálogos fracos e sem sentido, como o Reed falando que só a Susan ficando pelada e invisível poderia passar da galera, mas todos eles conseguem passar. Tem os personagens tomando decisões incoerentes, como o Ben fugindo da instalação médica super milionária, sem nem ser tratado, já indo assustar a mulher dele. O roteiro é um 2, se não o principal problema desse filme. Pra mim, ele é um nota 3, sendo bem sincero. Agora nós vamos para os 2 tópicos bônus desse filme, que é do subgênero de herói. Então, o primeiro tópico bônus é vilão. E esse tópico aqui me pega, hein? Porque o Doutor Destino é meu vilão preferido da Marvel. E o que fizeram com ele nesse filme aqui me entristece. Na verdade, tudo que fazem com ele no cinema me entristece, né? Mas enfim. Transformaram o Dr. Doom num engravatado, genérico, mal construído e desinteressante, mas que tem um visual legal. Isso não dá pra tirar dele. Mas só o visual mesmo. A minha nota pra esse Victor Von Doom aí é 3. Muito ruim. E o segundo tópico bônus e o último desse vídeo são as cenas de ação. E as cenas de ação desse filme aqui pra mim são qualquer merda. Não são empolgantes, não são tão divertidas. Pra mim as cenas de ação desse filme são nota 4. Fracas. Então a minha reviewzada do filme do Quarteto Fantástico de 2005 ficou a seguinte: direção 4, atuações 4, protagonistas 4, personagens secundários 2, visual 5, trilha sonora 8, roteiro 3, vilão 3, cenas de ação 4. Olha que irônico, num filme do Quarteto Fantástico, a nota que esse filme mais recebeu aqui no Reviewzada foi a nota 4. Sabe quantas vezes? 4 vezes a nota 4. Eu juro que foi sem querer. Ironia do destino. Mais um trocadilho, ironia do destino. Caraca, meu Deus do céu. Então agora comenta aqui qual o próximo filme que você quer que eu traga aqui no Reviewzada, beleza? Mas deixa o like, porque sem like não tem mais vídeo. Então deixa o teu like, irmão.